Olá, você que nos acompanha, eu sou Natália Toledo e começa agora mais um TJS. E vamos agora aos destaques desta edição. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Elas que movem o mundo com orgulho, determinação, simplicidade, estilo e empoderamento. Morre jovem que foi vítima de disparos de arma de fogo nesta manhã no bairro Salatiel. Combate ao tráfico de drogas. 35 microtubos de cocaína e menor de idade foram apreendidos nesta terça-feira em Caratinga. E veja ainda, familiares e amigos clamam por justiça pela morte de Lucélia Rodrigues. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Bem-vindos de volta ao TJS. O Dia Internacional das Mulheres, data que celebra o reconhecimento das mulheres, não foi comemorado em Santa Bárbara do Leste. A cidade está de luto pela morte de Lucélia Rodrigues de Andrade Martins, de 42 anos. Lucélia foi encontrada morta no último sábado em uma lavoura de café na zona rural daquela cidade. Na manhã desta quarta-feira, mulheres se reuniram na Praça Geraldo Ferreira da Silva para protestar e pedir por justiça. O caso está sendo tratado como homicídio e continua sendo investigado pela Polícia Civil. Amigos, conhecidos e familiares de Lucélia Rodrigues de Andrade Martins erguiam cartazes pedindo justiça na Praça Matriz. Ela era moradora de Santa Bárbara do Leste, que havia desaparecido dia 27 de fevereiro. Ela saiu para marcar uma consulta médica para a mãe dela e também buscar a filha no dentista, mas não apareceu. O corpo dela foi encontrado em uma lavoura de café no último sábado, no córrego Santa Cruz, zona rural do município. A perícia e exames do IML, Instituto Médico Legal de Caratinga, vão apontar a causa da morte, mas de acordo com a Polícia Militar, o crânio apresentava agressão. Além de clamar por justiça, durante o protesto, eles também homenagearam Lucélia. O marido dela e a filha também estiveram presentes. Keila Paula, uma das organizadoras do protesto, conta que a morte de Lucélia amedrontou os moradores de Santa Bárbara do Leste, principalmente as mulheres que se sentem inseguras. Porque com essa morte tão brutal, né, da nossa amiga, colega, mãe, eu tô até emocionada, a Lucélia, né? Isso trouxe para a população, para nós mulheres, um medo, um caos, porque a gente ficou muito amedrontadas com devido à situação. E aí a Gi e eu tivemos a ideia de criar um grupo e estar mobilizando a sociedade e ver o que a gente podia fazer e clamar por justiça. O intuito desse grupo é a gente clamar por justiça e prestar uma sororidade à família e homenagear também, de uma certa forma, a Lucélia. Não está mais entre nós, mas pelo menos ficou a família, e a gente está prestando essa homenagem e dizer que não foi em vão a morte dela. A gente está aqui para lutar por todas nós mulheres. A cidade ficou triste, nós ficamos muito abaladas, assustadas. Tem mulheres do Córrego dos Ferreiras, né, que é onde a Lucélia residia, que está... as pessoas estão pensando, às vezes, até vender seus lugares, seu cantinho, seu aconchego, para vir para a cidade com medo, né? Por causa do que aconteceu. Mas a gente está aqui em busca de justiça, em busca de homenagear mesmo a família, a Lucélia, e que
Esperamos que a justiça seja feita. O enfrentamento das mulheres em prol de justiça pela Lucélia, que a morte dela não fique em vão. Gisele Marques mora próxima à casa de Lucélia. Ela conta que fazia todos os dias o mesmo trajeto da vítima. Agora sente medo e evita sair. Esse movimento é para fazer uma homenagem para ela, né, para ela ser lembrada que jamais ela será esquecida, e também para lembrar que nós somos mulheres e merecemos respeito, né? Até uma amiga no grupo disse que um familiar dela falou: você também o jeito que você anda. Quer dizer, a gente não tem direito de vestir um short, uma camiseta, aí a gente vai ser morta, vai ser atacada, tudo isso? Não, basta. Santa Bárbara não vai aceitar isso, não. Se depender da gente, não. Isso é um ato para que não seja esquecido mesmo, e a gente quer justiça, a gente quer resposta das autoridades o mais rápido possível e que prendam quem fez isso com ela, para que outras mulheres não passem por isso na nossa cidade. Muita gente caminha para o lado de lá, que é uma estrada de chão, plano, essas coisas. Depois do ocorrido não tem mais movimento nas estradas, carro também muito pouco, sabe? Está muito complicado, muito difícil. O medo tomou conta de Santa Bárbara do Leste. José Antônio Martins é cunhado de Lucélia. Ele conta o quanto ela era querida pela família e pela comunidade de Santa Bárbara do Leste. Ela era uma pessoa maravilhosa, trabalhava na comunidade junto com a gente. Ela era catequista, ensinava as crianças, até meu filho trabalhava assim, estudava com ela lá na catequese. E a gente estava em grupo de reflexão. Ela morava assim em frente à minha casa, do lado lá. Era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa alegre, muito assim, trazia alegria. Ainda hoje, descendo, eu vi uma coisa que ela fazia sempre, me chocou. Eu estava descendo, aí tinha um lixinho pendurado, em frente, perto da casa, em frente assim, que ela passava juntando os lixinhos, caía assim, um papelzinho de uma bala, punha tudo ali. Ela falava assim: eu vou pôr aqui, depois a gente pega, e na volta já leva para pôr no lixo. Ela era uma coisa assim, uma pessoa maravilhosa, trazia muita alegria para as crianças, muita alegria para todo mundo. Estava sempre na religião com a gente, lá na igreja. Hoje me sinto assim, triste quando eu chego lá na mãe, não vejo ela lá, que ela todo dia ali tratava dos peixes, que ela tem um posto de peixe lá, tratava dos peixes lá, passava lá. Ontem mesmo encontrei com meu irmão lá, ia para lá. Quando eu topei com ele, aquilo lá que me desceu. Foi uma coisa muito aconteceu, sabe? Uma violência dessa. Isso não pode ficar assim, no Brasil todo está acontecendo isso. E tem que acabar com isso, principalmente que em Santa Bárbara, um lugar tão pequeno, passa todo mundo aqui na estrada. No mês que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, Lucélia Rodrigues é mais uma vítima de feminicídio no Brasil. Eventos que seriam promovidos pela Prefeitura Municipal ao Dia Internacional da Mulher foram cancelados para dar espaço ao protesto. Santa Bárbara do Leste está de luto. William Lopes dos Santos, de 26 anos, foi alvejado por pelo menos 6 disparos de arma de fogo quando chegava para trabalhar na manhã desta quarta-feira na Avenida Doutor Ernestino Gomes da Costa, no bairro Salatiel, em Caratinga. Testemunhas disseram que 2 homens chegaram em uma moto e o garupa efetuou os disparos contra William, que ficou caído ao chão. O jovem chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Não é novidade a tecnologia que utiliza robôs para interagir com seres humanos. No entanto, até que ponto vai chegar? Conheça o ChatGPT, uma ferramenta de conversação que simula muito a inteligência humana. Provavelmente você já ouviu falar ou já utilizou o chatbot, que é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação por áudio ou texto. Mas e o ChatGPT? Você conhece? O professor Celso de Informática explica. Ele é basicamente uma ferramenta de produção de textos baseada no conteúdo encontrado na própria internet, nas próprias bases de dados da internet. Então, quando você faz uma pesquisa por termos, ou uma frase, ou uma ordem
para a geração de um texto, para a produção de um texto, com os termos bem conectados, bem consistentes, ele vai buscar a conexão entre esses termos nos textos, nos conteúdos já presentes na internet e formular um texto próprio, inédito, baseado na informação solicitada. No universo acadêmico, né, a gente tem que tomar um cuidado especial no sentido da produção intelectual. Na universidade, o estudante ele deve utilizar fontes confiáveis para a sua produção científica. O ChatGPT não deixa de ser uma fonte confiável, porém ainda não 100% confiável. Existem muitas inconsistências na produção dos textos, em quesitos de atualização e de veracidade mesmo das informações, mas ainda assim é uma ferramenta muito, muito poderosa. Caso você não conheça a ferramenta, veja como funciona. Fizemos uma pergunta aleatória. Como está o mercado em tecnologia atualmente? Veja como a resposta foi instantânea. Nossa equipe convidou alguns alunos que não conheciam a ferramenta. Além de se surpreenderem, eles deixaram suas opiniões. É uma ferramenta que você pode precisar de qualquer coisa, ele vai te dar informação, vai coletar dados que... Impressionante. Eu não tenho nem palavras para dizer o tão impressionante que é. Experiência muito boa, porque você vê tanto que a tecnologia está evoluindo, eu mesmo não tinha esse conhecimento, e é incrível demais, é como se você estivesse conversando com uma pessoa e te entende isso, então você começa a pesquisar ali, é uma coisa surreal. Para Celso, uma coisa é certa, a tecnologia vai nos ajudar muito, mas não irá substituir o ser humano. Eu acho que a inteligência artificial ela já está, né, em alta atividade, mas no sentido de auxiliar as pessoas, auxiliar o ser humano a realizar tarefas que são repetitivas ou tarefas que exigem uma velocidade de raciocínio que a máquina, uma velocidade de processamento que a máquina tem a mais do que o nosso cérebro. Então é uma ferramenta de apoio. Também resolvemos perguntar para o ChatGPT se ele poderá substituir a inteligência humana no futuro. E veja a resposta. Embora a inteligência artificial possa substituir algumas tarefas e empregos que são atualmente realizados por seres humanos, é importante lembrar que a IA é apenas uma ferramenta e não pode substituir completamente as habilidades e a criatividade humana. A seguir, mais de 232 milhões para Brumadinho. Cidade recebe novo repasse previsto em acordo da Vale com o governo de Minas. Olá, o TJS está de volta. Brumadinho, na região metropolitana da capital mineira, Belo Horizonte, duramente afetada pelo rompimento da barragem da Vale há 4 anos, recebeu nesta terça-feira mais uma parte do repasse financeiro, resultado de um acordo da mineradora com o governo do estado. Foram 232 milhões de reais para investimentos em diversos setores. O valor deverá ser investido em serviços de saúde e assistência social, ações previstas no acordo judicial de reparação da cidade atingida pela lama, após o rompimento da barragem em 2019. No total, o acordo prevê o repasse de 37 bilhões e meio de reais. A solenidade ocorreu nesta terça-feira em Brumadinho. O que nós gostaríamos é que aquilo que aconteceu há 4 anos e 1 mês nunca tivesse ocorrido. As vidas que se foram, as 272 joias, infelizmente não voltarão. Mas nós temos de olhar o futuro e o que nós estamos fazendo é transformando aquelas vidas que foram perdidas, 272, em vidas que serão salvas. E estamos tendo aqui hoje a satisfação de anunciarmos esse investimento de 232 milhões de reais, não só
em equipamentos, melhorias dessa unidade hospitalar, como também a operação dessa unidade por pelo menos 5 anos, já que parte desse recurso vai ser destinada para que essa operação tenha condição de se manter por esse período. Na tragédia morreram 272 pessoas. 3 vítimas ainda constam como desaparecidas. Muitas famílias afetadas ainda vivem em casas alugadas pela empresa no município e ainda não receberam as indenizações devidas. Amanhã se encerra o prazo para que os candidatos selecionados para a 3ª edição do Trilhas de Futuro realizem presencialmente a matrícula na instituição. Caso a matrícula não seja feita dentro do prazo, o estudante perderá o direito à vaga. No ato da matrícula, devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF e declaração escolar. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por um responsável legal. Para o preenchimento das vagas residuais, após o prazo de confirmação de matrícula, a Secretaria de Estado de Educação abrirá um novo período de inscrição entre os dias 14 e 27 de março. Durante a tarde desta terça-feira, a equipe tático-móvel da Polícia Militar apreendeu um menor de idade e 35 microtubos de cocaína na rua Iapu, localizada no bairro Santa Cruz, em Caratinga. A abordagem policial ao menor de 17 anos foi realizada durante um patrulhamento da equipe tático-móvel. Mais uma vez, o 62º Batalhão, através da Companhia Tático-Móvel, estava realizando patrulhamento pelo bairro Santa Cruz. Na subida de um morro, avistamos um indivíduo que já é comumente conhecido já, e o local é utilizado para traficância de drogas. Chegando próximo do autor, percebemos nele uma inquietação, foi procedida a abordagem. Após a abordagem, verificamos que em seu bolso estava localizado grande quantidade de dinheiro. Realizado buscas pelo local, próximo aonde o autor estava localizado, onde ele foi encontrado e abordado, encontramos os materiais, 35 pinos contendo substância análoga à cocaína. Além das drogas, também foram apreendidos R$ 135 em dinheiro. Segundo o aspirante Gilberto, não é a primeira vez que este menor é conduzido para a delegacia. Ele já foi conduzido várias vezes, ele já é conhecido na comunidade e no meio policial, justamente por crime dessa mesma espécie. Vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 36 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 graus e 34 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 graus e 35 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 34 graus. A seguir, contra o feminicídio, série da Rede Minas ressalta a importância de acabar com a violência contra as mulheres. E recentemente, a equipe de jornalismo da nossa afiliada Rede Minas produziu uma série sobre este grave problema que é o feminicídio. A série destaca 2 depoimentos importantes que mostram como quebrar esta espiral da violência, principalmente por meio de políticas públicas que invistam, por exemplo, na educação. O enfrentamento da violência contra a mulher precisa ser uma bandeira de toda a sociedade e em todos os espaços. Afinal, os numerosos casos de feminicídio e outras agressões que chocam muitos de nós
só podem ser efetivamente enfrentados com prevenção e mudanças na estrutura social. Eu acho que políticas voltadas para as escolas seriam uma resposta muito interessante para a gente trabalhar algo que antecede, né? Se a gente não fizer essa transformação mais estrutural, a gente vai ficar ainda muitos e muitos anos recebendo e atendendo mulheres que já sofreram violência, mulheres que já foram quase assassinadas, ou vai ficar amargando inúmeros mulheres que não estão aqui mais para falar sobre isso, né? Muitas mulheres que já não estão mais entre nós e que perderam essa luta. Desde 1975, a Organização Mundial comemora no dia 8 de março o Dia da Mulher. Nesta data, celebramos as conquistas sociais, econômicas e políticas das mulheres, além da luta constante pela igualdade de gênero. As mulheres vêm conquistando voz e, com isso, se tornando mais ativas na sociedade. Mas o cenário atual, em que vemos mulheres ocupando diferentes espaços, só se tornou possível diante de muita luta. Um dos fatos históricos que consolidaram o Dia da Mulher aconteceu no dia 5 de março de 1911, quando 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens morreram em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil em Nova York. No dia do incêndio, algumas portas da fábrica, que ficava localizada nos 3 últimos pavimentos de um prédio de 10 andares, estavam fechadas para evitar que trabalhadores saíssem para as greves à época. Outro momento histórico importante para a definição desta data foi quando, no dia 8 de março de 1917, aproximadamente 90 mil trabalhadoras russas do setor de tecelagem manifestaram-se contra a fome e as más condições de trabalho. O protesto, que ficou conhecido como Pão e Paz, foi considerado um dos primeiros momentos da Revolução Bolchevique. E mesmo hoje, apesar de vermos mulheres operando em diversos setores no mercado de trabalho, vivendo com mais liberdade, autonomia e poder de escolha sobre si mesmas, ainda há muito a ser conquistado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil, uma mulher ganha aproximadamente 20% a menos que um homem, mesmo que essa diferença já seja proibida pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A luta das mulheres contra o machismo e a violência não para. Segundo um levantamento feito pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, o Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022, sendo que os assassinatos diminuíram em 1%. Muita coisa ainda precisa ser feita para melhorar o contexto social da mulher. Esta data é só um momento para celebrar as conquistas das mulheres ao longo dos anos e lembrar das lutas que ainda precisamos enfrentar para alcançar a igualdade de gênero em todas as esferas da vida. E como hoje é o Dia Internacional das Mulheres, o repórter Diocésar Mendonça conversou com mulheres da região responsáveis por ocupar diferentes espaços na sociedade. Veja o que elas pensam a respeito do que é ser mulher. Que a mulher está adquirindo cada vez mais o seu espaço, não resta dúvida alguma. Agora, o mais importante do que estar adquirindo esse espaço cada vez mais é adquiri-lo com todos os seus direitos reservados. Quem vai falar um pouco para nós disso aí é a doutora Bruna, não é isso, Bruna? Isso mesmo. Hoje em dia, a Constituição Federal prevê em seu artigo 5º que homens e mulheres são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. Então, pode parecer uma coisa simples, mas é uma coisa imensamente importante na história que a mulher adquiriu no decorrer dos anos. Isso é muito importante porque antes da Constituição de 1988, o Estatuto da Mulher Casada previa que o marido tinha até mesmo que autorizar a mulher a trabalhar. Ou seja, hoje em dia, esse espaço que vem sendo ocupado por todas nós mulheres é de suma importância, tanto
para a vida pessoal de cada uma delas, para a valorização pessoal e também perante a sociedade. Na comarca de Inhapim, que é a nossa comarca, a juíza diretora do foro é uma mulher, nas 2 promotorias são mulheres, então é muito importante isso, essa igualdade que está tendo e esse espaço que cada vez mais a mulher vem adquirindo na sociedade. Hoje, para a mulher, é muito importante, né, gratificante, né, esse espaço que a gente, cada dia, né, vem conquistando, tanto na vida profissional, a gente consegue ter várias conquistas, né, a cada dia mais. Coisa que antigamente era quase que impossível, né, a mulher exercer alguma função, né, na sociedade devido à discriminação. Mas graças a Deus a gente vem conquistando cada dia mais, né, nosso espaço como mulher, né, como mãe, na família, né? Então é muito bom. E o dia 8 de março é uma data muito importante para todas as mulheres. A gente hoje tem o nosso espaço, né? A gente cuida da casa, como eu disse, cuida dos filhos, mas a gente também trabalha fora. Então a gente também tem a nossa conquista diária todos os dias, né? A gente tem o nosso trabalho, tem o nosso espaço, porque a gente conquistou isso, né? Ao longo dos anos. Então hoje todas nós temos aí nosso espaço no mercado, né? Estamos crescendo. A mulher hoje pode ser prefeita, igual a gente tem a nossa prefeita aqui, né? Pode ser vereadora, empresária, enfim, todas podemos ter aí nosso espaço. Vilma, você como mulher, chegar em um ambiente ou em vários ambientes e ver que a mulher está ali tomando conta, prestando serviço, isso traz mais tranquilidade? Você chegar em um espaço ou andar em uma cidade em que o preconceito com relação à mulher trabalhar ou exercer uma função profissional é totalmente zero. Isto traz segurança? Isso é confortável para você como mulher? Com certeza, como mulher. Às vezes, assim, eu vou na farmácia mesmo, né? Às vezes eu vou numa farmácia, a gente tem um homem farmacêutico, eu já fico meio insegura. Mas aí quando tem uma mulher, eu já fico assim mais, né? Eu falo abertamente algum assunto que eu vou comprar um remédio, até mesmo, né? Procurar por um médico, assim, né? Uma orientação de algum médico, talvez igual aconteceu comigo outro dia. Então, tipo, com a mulher, a gente fala mais abertamente. Então, eu acho que, sim, a gente tem uma segurança, uma certa segurança quando a gente vê do outro lado, estando uma mulher, né, representando a gente. Mas isso também não se tornou um preconceito por parte das mulheres, né? Não, com certeza não, de jeito nenhum, não é um preconceito. Mas, de uma certa forma, é bom, a gente se sente mais segura. E, de uma outra forma, também é bom, porque a gente está vendo, né, que as mulheres estão conquistando cada dia mais um pouquinho o espaço aí da gente. Hoje, uma das grandes inspirações para nós mulheres é a conquista que a gente adquiriu com o passar dos anos em relação à mulher na política. Teve um crescimento muito grande, porque a gente gerir um município, a gente tem uma concepção ainda que mulher não tem autonomia para gerir um município, mulher não tem uma autonomia para ser líder de um município. Então hoje, com as novas conquistas que estamos adquirindo, nós estamos conseguindo demonstrar o nosso valor, a nossa capacidade, a nossa liderança no meio político. Isso é um desafio muito grande. E o lugar da mulher é onde ela sonhar em estar algum dia. É onde ela conquistar o mérito dela. Porque lugar de mulher é aonde ela quiser estar presente. Dona Maria Helena tem 62 anos e, segundo ela, há 50 anos atrás, as coisas não eram tão fáceis para as mulheres como é no dia de hoje. É isso mesmo, Dona Maria Helena? É isso mesmo, as coisas eram mais difíceis, as mulheres não tinham liberdade, as mulheres não tinham espaço para trabalho, as mulheres não tinham espaço para empregos, as mulheres não tinham mais condições para nada, as mulheres não tinham hoje o espaço que nós temos, né? Condições de trabalho, condições de se vestir melhor. As mulheres hoje têm condições de trabalhar, têm condições de estudar, têm condições de hoje ter o seu carro, têm condições de ter sua carteira. Então hoje é um dia especial, o Dia das Mulheres, é um dia lindo, internacional, é um dia
muito lindo para nós mulheres. Eu desejo para nós mulheres toda a felicidade, porque nós merecemos, né? Porque nós não tivemos isso no passado, que ninguém lembrava de nós mulheres, né? Hoje nós temos uma mulher advogada, hoje nós temos uma mulher juíza, né? Tudo isso aí é uma oportunidade, é uma mulher prefeita, é uma mulher vereadora, é uma mulher médica, é uma mulher enfermeira. Antigamente, né? Quando se via falar que uma mulher estava formando para ser uma médica, nossa, não poderia ser. Por quê? Era novidade, não poderia ser. E é isso aí, Natália, essa é a Maria Helena, uma energia incrível, viu? Um feliz Dia das Mulheres e obrigada por sua audiência. Aguardamos você em nossa próxima edição do TJS.